Bom, hoje a gente, então, nesse encontro do Raio-X Financeiro, a gente vai tratar sobre um assunto muito importante e que, na verdade, é um assunto que muitas vezes não é apresentado no cenário brasileiro, talvez até mesmo no contexto mundial, ou se é apresentado bem espaço, uma ou outra pessoa fala com tanta profundidade, porque a gente já tem um histórico, né, pensando só no histórico brasileiro, de 15, 20 anos tentando implementar a educação financeira, das pessoas aprenderem a lidar com o próprio dinheiro, a lidar com investimentos, a saírem das dívidas. E essa é uma tarefa difícil, porque não é a cultura do Brasil isso. A gente herda muita coisa dos Estados Unidos, né? Eles lá têm pelo menos 50 anos na nossa frente, mas mesmo assim tem muita coisa voltada para a parte comportamental que todo mundo sabe que é importante e que só não sabe exatamente como que lida com isso tudo, que acaba impactando a nossa vida financeira, não só a vida financeira, mas a nossa vida em geral, mas tratando especificamente de finanças e de prosperidade, de investimento, de riqueza, esse, essa parte emocional, essa parte comportamental e até cognitiva, ela pode fazer uma grande diferença. Porque assim, eu que ia compartilhar a tela com vocês e aí eu vou seguindo, mas o que eu já posso antecipar é o seguinte. Muitos de vocês, ou muitas pessoas, inclusive, que eu mesmo conheço, e eu já estive numa situação desse tipo, em que foi um pouco delicado, mas a gente vai aprendendo também na prática. A gente muitas vezes estuda sobre educação financeira, a gente procura ter uma técnica eficiente, a gente procura fazer com que tudo flua, com que a gente não fique endividado, com que a gente faça uma boa gestão, com que a gente tenha uma leitura adequada das nossas finanças. Só que assim, na maioria dos casos, você pode ter até uma vida financeira redondinha, fazendo beabá, fazendo tudo aquilo que precisa ser feito de fato. Mas parece que ainda assim, a sua vida financeira não decola. Parece que está com o freio de mão puxado, está tudo travado, mesmo você tentando fazer tudo certinho, tudo direitinho. E isso tem a ver com coisas relacionadas ao nosso mundo emocional. Coisas profundas, coisas que são inconscientes, e você vai entender daqui a pouco por que que é inconsciente. E, na prática, a gente tem que começar a se sondar, começar a se perceber. E muitas vezes essa autopercepção não é tão simples assim, porque a gente às vezes não sabe o que prestar atenção. Mas ainda assim é um exercício que a gente tem que fazer, pelo menos para a gente começar a compreender qual que é o cenário interno, qual que é o nosso cenário emocional, qual que é o nosso cenário comportamental. E eu quero já trazer essa frase aqui, essa frase que é um pouco impactante muitas vezes, porque ela pode ser generalizada também para outras coisas, mas para o nosso contexto é uma frase, na verdade, uma expressão, né? Uma expressão, uma mensagem que vai casar muito bem para aquilo que a gente vai conversar hoje, que são os três sinais inconscientes da ausência de prosperidade. O pobre é pobre porque ele pensa como pobre, ele se sente como pobre e ele comunica como pobre. E a gente vai passar por essas três coisas, sobre pensamentos, sobre sentimentos e, de certo modo, também comunicação. Essas três coisas podem revelar, é lógico que tem muito mais coisa, mas essas três coisas podem revelar muito da sua realidade interna, muito daquilo do porquê, dos motivos pelos quais você até hoje está no patamar que você está. Às vezes você olha para trás e fala assim, poxa, eu gostaria de ter avançado muito mais, mas por que que isso não aconteceu? E aí não vem a resposta. Geralmente você coloca a resposta nas suas falhas, nas suas mazelas financeiras, mesmo recebendo bem ou progredindo em termos de renda, às vezes tomando algumas decisões que não foram tão interessantes, mas você fala assim, poxa, se eu fizesse do jeito que é recomendado na literatura, que eu tanto estudei, que eu tanto aprendi, tantos vídeos, tantos cursos, tantos livros, mas nada daquilo ainda encaixou, conectou, virou a chave. Por quê? Porque tem a ver com o aspecto inconsciente, tem a ver com as suas emoções, tem a ver com a sua realidade interna, primeiramente.
A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas em algum ponto aqui eu posso voltar a comentar sobre isso, mas eu me lembro que muito antes de trabalhar com consultoria financeira, com planejamento financeiro, atendendo as pessoas individualmente, muito antes de trabalhar na Bolsa de Valores, lá em 2009, quando eu me tornei especialista em mercados de capitais, eu fiz algo que muitas pessoas consideram impressionante. E realmente foi. Não sei se você sabe, existe um livro, famoso até, chamado Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. E aquele livro, como o próprio nome já chama atenção, né, o próprio título chama atenção, Os Segredos da Mente Milionária, eu falei assim, poxa, se eu aplicar isso que está nesse livro aqui, os conceitos, as ideias, as declarações, como ele bem coloca, eu vou ter uma mente milionária, então está tudo resolvido. Só que na época eu não conhecia muito sobre, sobre a questão psicológica, sobre a questão terapêutica, e como eu já vinha numa pegada de estudo, de autodesenvolvimento, eu resolvi fazer algo bastante intensivo. Ainda mais que eu estava estudando em 2009, um ano após a crise, mercado de capitais, eu estava me especializando. E eu resolvi ler aquele livro inteiro. É um livro de mais ou menos 200 páginas, é um livro médio, não é algo tão extenso, mas eu resolvi ler aquele livro inteiro todas as semanas de 2009. Eu não sei se eu consegui ler todas as semanas, mas eu tenho um registro na minha memória que foram mais de 40 leituras do mesmo livro, todas as semanas. Você fala assim, Filipe, então agora você tem uma mente milionária. Se fosse tão simples assim, bastava ler meia dúzia, uma dúzia, 20 livros que fosse sobre finanças, investimentos. Tem um monte aqui na prateleira aqui atrás. E bastaria fazer isso e você se tornaria uma pessoa preparada e apta para lidar com volumes expressivos de dinheiro e tudo mais. Mas não é assim. O que eu não conhecia na época e que depois eu fui conhecer 6, 7 anos depois, de uma maneira um pouco mais profunda, era a parte neuropsicológica, a parte comportamental, a parte terapêutica da coisa. E aí sim, algumas chaves começaram a ser viradas. Alguns parafusos começaram a ser apertados. E ainda tem muitos que precisam ser apertados. Precisam ser ajustados. Para que mente, coração, boca e bolso possam estar devidamente alinhados para que tenha maior fluidez. E isso eu estou falando de mim. E muito provavelmente também você pode pensar na sua própria vida. Aquele livro, O Segredo da Mente Milionária, é um bom livro. É um livro de discussão de crenças. Realmente abre a cabeça para uma série de coisas que você provavelmente não parou para prestar atenção ou nunca te disseram. Mas só ler o livro ou ler o livro repetidas vezes, chegou ao ponto de eu saber quais eram as próximas palavras da próxima página. Tanto que estava intenso, tanto que eu estava lendo o livro a cada semana. Ler o livro várias vezes ou outros livros várias e várias vezes, ter aqueles conceitos impregnados na sua cabeça, ser um PhD teórico em finanças, finanças pessoais e investimentos, não adianta muita coisa. O que adianta, no final das contas, é isso daqui. O que a gente pensa, o que a gente sente e, por consequência, também, como a gente se comunica. Então, guarda isso que a gente vai voltar várias vezes nessa frase aqui, apesar que vai ficar na tela. O pobre é pobre porque ele pensa como pobre, ele se sente como pobre e ele se comunica como pobre. E esses são os três sinais. São os três sinais inconscientes que a gente vai conversar, que a gente vai discutir um pouco aqui hoje. E eu tenho certeza que algumas revelações vão ser significativas para vocês, então prestem bastante atenção. Vamos falar um pouquinho sobre pensamento. O pensamento das pessoas, no caso de uma pessoa pobre ou de uma pessoa próspera, ou de uma pessoa que está com boa saúde ou com uma saúde debilitada, ou uma pessoa que consegue fazer uma coisa ou uma pessoa que não consegue fazer uma coisa, ela determina muita coisa. O pensamento determina muita coisa. E a primeira coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, a primeira coisa que a gente tem que ter foco em relação a pensamento é a qualidade deles. Porque a qualidade dos nossos pensamentos é que vai determinar muitas outras coisas. Por exemplo, se a gente nutre na nossa cabeça conceitos negativos, conceitos ruins ou prejudiciais relacionados à riqueza, à prosperidade e ao dinheiro, muito provavelmente você vai começar a criar imagens mentais. Você vai começar a imaginar coisas sobre pessoas ricas, sobre situações em que
representem prosperidade, representem riqueza, sei lá, abre a rede social, dá uma zapeada no Instagram e você começa a ver ali lugares espetaculares, pessoas que têm casas bacanas, pessoas que aparentemente têm vidas bacanas. Lembrando que rede social é um recorte da realidade. Às vezes a vida da pessoa está toda arrebentada, mas o que ela coloca na rede social pode ser algo bonito por uma série de motivos que, né, extrapola aquilo que a gente pode estar imaginando. Mas o ponto é o seguinte, o ponto não é o outro. O ponto é o que acontece com você. O ponto é aquilo que está construído na sua mente em relação aos conceitos negativos. Então, as pessoas geralmente elas costumam falar determinadas frases, que dinheiro é sujo. Isso é muito comum, é batido, mas a gente tem que também prestar atenção se isso não está inconscientemente no nosso pensamento, que aí pode gerar, inclusive, um tipo de bloqueio emocional ou um tipo de distúrbio financeiro que é a repulsa ao dinheiro. Se dinheiro é sujo, eu não quero que essa coisa suja fique comigo, então, nesse caso, o dinheiro ele vai ficar longe de mim. É um tipo de bloqueio que precisa ser destravado, precisa ser desfeito, para que você possa ter dinheiro fluindo e ficando na sua vida financeira. Senão, inconscientemente, você faz o quê? Você dá um jeito de fazer com que esse dinheiro suma da sua frente. Gaste, seja fazendo maus negócios, seja gastando dinheiro, enfim, né? Tem várias possibilidades aí. Só que o ponto em relação ao pensamento, em relação à qualidade dos nossos pensamentos, a gente tem que começar a prestar atenção àquilo que a gente realmente imagina ou o que a gente está falando para a gente mesmo. Deixa eu colocar de uma maneira um pouco mais simples. Existe um negócio na programação neurolinguística chamada pistas de acessos visuais. Então, dependendo da forma como eu movimento os meus olhos em relação àquilo que eu estou pensando, eu posso estar acessando determinadas áreas do cérebro e isso pode revelar muita coisa daquilo que tem em relação à qualidade dos meus pensamentos. Por exemplo, se eu quero imaginar, faz esse exercício aí agora. Vamos fazer um exercício bem simples no sentido de, eu quero que nesse momento, e você depois observe também o movimento dos seus olhos, mas deixa ele espontâneo a princípio, eu quero que você nesse momento imagine um elefante rosa com bolinhas douradas. Se você olhar para cima e para a direita, vai ficar mais fácil de estar imaginando um elefante rosa dourado, com bolinhas douradas. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Talvez você já tenha ido num zoológico, então eu quero que você veja aí na sua mente, procure na sua mente um jacaré. Observa. Espontaneamente eu acabei olhando para cima e para a esquerda. O que isso quer dizer? Quando eu olho para cima, eu estou procurando imagens no meu cérebro. Para a direita, imagem criada, para a esquerda, imagem lembrada. Ah, e os outros movimentos dos olhos? Quando é para a direita e mais ou menos na altura do ouvido, eu estou construindo, ou eu estou procurando construir alguma coisa relacionada ao meu auditivo. É um auditivo construído, é um som construído. Agora, quando eu olho para a minha esquerda e mais ou menos na altura do meu ouvido, eu estou lembrando de determinado som ou de determinada voz. Quando eu olho para baixo e para a esquerda, eu estou conversando comigo mesmo, é conversa interna. Eu sei que você fala na sua cabeça e isso é completamente normal, não é loucura, ok? Agora, quando uma pessoa ela olha para baixo ou para a direita, pode ser até também para a esquerda, mas mais para baixo, ela está procurando sensações em seu corpo. Então tem mais a ver com sentimento também, mas não necessariamente. E a qualidade dos nossos pensamentos impacta essas três coisas. Aquilo, a forma como eu imagino as minhas imagens, então tem qualidade de brilho, qualidade de cor, qualidade de, sei lá, nitidez, saturação, enfim, né? Tem várias possibilidades aí. Não tem certo nem tem errado, tá? Qualidade de som, se é uma voz, se é uma música, como que é essa voz, será que ela é mais grave? Será que ela é mais aguda? Será que ela é mais mansa? Será que ela é mais rápida? Será que ela é mais alta? Será que ela é mais baixa? Será que é a sua voz? Será que é a voz do outro? Será que é uma música? Será que é um timbre? Tem várias possibilidades. E também as sensações. As sensações no corpo, pode ser pressão, pode ser calor, pode ser frio, pode ser uma série de coisas, né? Então, a qualidade dos nossos pensamentos também tem a ver com isso. Mas, geralmente, essas imagens, essas impressões, que aí tem a ver também com as nossas lembranças, com aquilo que a gente recorda ou com aquilo que a gente cria, sobre dinheiro, sobre riqueza, que tem a ver com os nossos conceitos. Por exemplo, quando você pensa sobre dinheiro agora,
que vem na sua cabeça? Vem uma nota? Vem um pote de dinheiro? Vem um cartão? Não vem nada. Se você não tem isso definido ou não tem isso impregnado na sua mente de maneira correta, esse código, se ele não existe, ele não foi instalado na sua memória, na sua mente inconsciente, e isso pode te prejudicar. Se esse código está instalado de maneira errada, falando de linguagem de computador mesmo, né? Esse código não foi colocado de uma maneira adequada, muito provavelmente vai trazer algum tipo de prejuízo. O software da sua mente não vai funcionar tão bem em relação à riqueza, em relação à prosperidade, em relação a dinheiro. Então, quando a gente cria imagens negativas sobre riqueza, dinheiro, pessoas que possuem essas coisas, por exemplo, você olha aquela pessoa que viaja sempre, pode ser um famoso, pode ser um amigo, pode ser quem for. E aí você cria uma imagem que tem uma certa característica, uma imagem na sua cabeça, e você pega aquela imagem daquela pessoa, e se existe uma outra pessoa que você às vezes nem conhece, que tem as mesmas características de vida, você acaba generalizando. E essa generalização acaba contaminando uma com a outra. Às vezes são pessoas completamente diferentes, com realidades completamente diferentes, que podem estar expressando aquilo que dentro de você está reverberando de forma negativa. Só que assim, não é só a qualidade de imagem, som e sensação. Não, 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 não. O mais impactante é que muitos livros, muitas pessoas na internet hoje ainda falam sobre isso, não só relacionado a dinheiro, mas também sobre dinheiro. É sobre frases e pensamentos, frases e ensinamentos que ressoa na nossa cabeça. E muito disso foi ensinado pelo nosso núcleo familiar, principalmente quando você era criança e até pré-adolescente. E pode ser que isso também possa ter sido construído quando você já era um adolescente, já era um jovem adulto. Pode acontecer também quando a gente é adulto, mais maduro? Sim, também pode. Mas os principais conceitos, as principais ideias, as frases, os pensamentos, os ensinamentos, geralmente estão arraigados nas fases mais jovens da nossa história. Quando a gente era criança, quando a gente não tinha um filtro perceptivo, um filtro reflexivo. Afinal, quando criança ou quando pré-adolescente, tudo ainda é novidade. Por mais que um pré-adolescente consiga falar, consiga pensar, consiga expressar sua opinião, quando é algo novo para ele, ou quando é uma situação estressante da qual ele ainda não tem capacidade de lidar ou de refletir de uma maneira um pouco mais madura, ele vai acabar assimilando aquilo de forma distorcida ou da forma como ele entender que é o ideal para ele naquele momento. E aí, a partir disso, a gente pode ter alguns impactos importantes. Então, aquilo que mãe, pai ou uma pessoa importante na sua vida falou ou te ensinou verbalmente, mas principalmente com o seu próprio comportamento, isso acaba construindo determinadas coisas dentro da gente. Por exemplo, não é incomum a gente encontrar pessoas que, né, pai, mãe, ou uma pessoa importante. Pessoa importante pode ser quem? Pode ser um professor, pode ser um artista, pode ser um líder religioso, pode ser um tio, pode ser um amigo mais velho ou uma amiga mais velha, alguém que você considerava como um modelo, alguém para seguir, alguém para falar assim, poxa, eu gostaria de ser igual fulano de tal. Essa pode ser uma pessoa importante, mas geralmente é pai e mãe, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter dito várias e várias vezes e aquilo foi impregnando na sua mente, além de você buscar referências daquela expressão, de que, por exemplo, rico não presta. Quer ver um lugar que isso costuma passar bastante? Cinema. Cinema. Quantas e quantas vezes a gente já não viu o cinema, principalmente o cinema de Hollywood, mostrar que o rico é o mal. A pessoa que tem dinheiro sempre vai ter um pezinho ali como um vilão da coisa. E o ferrado, bagunçado, é o mocinho. O que me vem na mente aqui, por exemplo, é um filme clássico que todo mundo já deve ter visto, que eu lembro, né, tem uns personagens bem icônicos assim, tipo o Titanic. Leonardo DiCaprio, né, Titanic, 1998, se eu não me engano. Eu lembro de duas fitas cassete não, VHS. E eu aprendi muito inglês naquela época com aquele filme. A ponto de memorizar as falas e tal, mas o ponto aqui é naquele filme também passa a ideia de que o Leonardo DiCaprio, o Jack, era o ferrado, era o mocinho, enquanto o noivo da Kate Winslet, que eu nem lembro da Rose,
era o ricaço que, né, em determinados momentos colocaram ele realmente como vilão, mas com uma mensagem subliminar, com uma mensagem abaixo, em que você vai percebendo ali justamente o quê? Você vai percebendo que o rico é o bandido, o rico é o vilão. Novela, novela isso daí é disparado, né? Hoje o pessoal não assiste tanta novela assim, mas para quem assistia, para quem acompanhava, ou quem ainda acompanha, consegue perceber esse padrão. Então a mídia também pode trazer isso para a gente. Vai impregnando aos pouquinhos, vai impregnando aos pouquinhos. Primeiramente, a gente enxerga aquilo ali como algo muito surreal, mas depois a gente vai acostumando a perceber dessa forma, e isso vai criando na nossa mente determinadas frases, determinados ensinamentos tanto na cabeça quanto no coração, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, aquela pessoa que tem um vidão, que tem uma casa assim, vive num apartamento assim, assim, assado, que vai para tal lugar, que viaja dessa forma, vai para o exterior, que tem uma Ferrari, que tem uma McLaren, que tem um carro de luxo, que tem uma mansão e tudo mais, aquela pessoa ali, ela enriqueceu à custa dos trabalhadores. Você já ouviu esse discurso? Um discurso de vítima também, né, para ser bem explícito, mas esse tipo de discurso é quem tem uma mentalidade pobre, quem tem um pensamento pobre. Então, o pobre porque ele pensa como pobre, né? A gente vai dar continuidade nisso daí mais para frente. Ou então, dinheiro é assunto de guerra, de discórdia entre famílias e amigos, e a gente não pode conversar sobre isso de forma alguma, é um assunto velado que tem que falar entre quatro paredes, ninguém precisa saber. Dependendo do assunto, realmente tem que ser um pouco mais cuidadoso ao ser tratado. Mas principalmente dentro de família deve ser jogadas as coisas na mesa. Dependendo, claro, da idade das crianças, se houverem crianças. Mas se for todo mundo adulto, com cuidado e realmente com transparência das pessoas envolvidas, tem que ser colocado na mesa. Mas a gente tem esse tabu. Por quê? Porque essas frases ficam ecoando na nossa cabeça, ficam ecoando no nosso inconsciente. Isso quando a gente não fala da boca para fora. Quando a gente não pega uma frase de papai ou de mamãe e fica repetindo aquilo sem perceber que aquilo ali está reverberando o que está dentro da nossa cabeça. Ou então as pessoas ricas, elas precisam se matar de trabalhar para alguém se tornar rico, né? Essa é a mentalidade de um pobre, tem que se matar de trabalhar. Existem fases na nossa vida que realmente a gente vai trabalhar mais, tanto por escolha, tanto por necessidade. E tudo bem. Só que assim, se existe um drive mental, se existe um programa mental instalado que você, para você ter muito dinheiro, para você ser uma pessoa rica, você tem que trabalhar muito. Bom, isso já é uma questão de pensamento de pobre. Você pode até trabalhar muito, mas sempre você deve trabalhar de forma mais inteligente. Deus te deu aquilo que é dele, um pedaço daquilo que é dele, que é a inteligência. E você, como um ser inteligente, como uma pessoa inteligente, pode usufruir disso. Como dizia o meu pai, e eu concordo com ele, trabalhar menos com o braço e mais com a cabeça. Porque quem não trabalha com a cabeça, paga com o braço, paga com a própria força. É uma crença. É válida para mim? Bom, para mim faz sentido. Para mim é válida. Se for válida para você também, bom, é só pegar e começar a usar. Se não for válida, descarta. Não tem problema algum. Não tem problema algum. E aí a gente vê também pessoas pobres com esse tipo de pensamento, que se elas fossem ricas, elas torrariam tudo de dinheiro. Comprava carro, fazia viagem, comprava casa, enfim. A gente percebe, inclusive, muitas pessoas com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pensamento, quando ganham um reality show. Não é incomum você pegar aí os últimos reality shows, tanto no Brasil quanto fora, de pessoas que às vezes ganhavam, sei lá, R$ 2.000 ou US$ 2.000 ou alguma coisa assim, passavam os seus perrengues ali naquele nível e às vezes estava até endividado por outras questões também. E aí a pessoa acabou ganhando no reality show e ganhou um volume de dinheiro expressivíssimo. Milhões ou R$ 1.000.000, ou numa loteria. E essa pessoa, é estatística isso, você pode procurar. Passaram-se alguns anos, 5, 6, 7 anos, mais ou menos, essa pessoa não tinha mais nada. Pelo contrário, ela estava pior, porque ela começou a se endividar, né? Se ela fosse endividada antes, ela começou a se endividar em um patamar muito mais elevado. Começou a torrar, começou a fazer o dinheiro girar, ok?
mas não usar o dinheiro de forma inteligente, porque dentro dela ela não estava preparada para lidar com aquele volume financeiro tão expressivo. Em vez de procurar ajuda, muitas vezes a pessoa começa a realizar os sonhos infantis e ilusórios que o dinheiro, nesse caso, poderia possibilitar. Mas a má gestão pode levar a pessoa à ruína. E aí também tem pessoas que, quando falam assim, poxa, se eu fosse muito rico, eu também teria vários problemas, então é melhor não ser rico. Para que eu vou ser rico? Eu vou ter problema com imposto, eu vou ter problema com contador, vou ter problema com o governo, minha família pode correr risco de vida, pode ser alvo de assaltante ou de bandido. Pode? Claro que pode. São desafios que vão acontecendo. Mas isso são, mais uma vez, justificativas de uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, que não quer aprender, que não quer crescer, que não quer novos desafios, ou que foi ensinado para ela que ser rico é ruim também por conta disso. E aí, a partir dessa percepção, desses conceitos negativos, desses conceitos errados, ou desses conceitos prejudiciais, a pessoa acaba se boicotando de diferentes formas. Seja não olhando, não cuidando das suas finanças, seja desprezando o dinheiro, seja acumulando determinado capital, mas ficando com medo de fazer esse dinheiro trabalhar de uma maneira mais inteligente e mais forte, seja gastando tudo, seja às vezes entrando em negócios ruins, negócios duvidosos, como pirâmides financeiras, seja às vezes bancando a vida dos outros. Recentemente, inclusive, uma amiga me ligou falando que no ano passado ela gastou rios de dinheiro, 30, 40 mil reais, em tratamentos de beleza, mas não foi para ela. Foi para uma cunhada que ela não gosta, que ela pegou um volume financeiro, mais ou menos o salário dela, que não é baixo, e bancou um final de semana prolongado para o amigo e a namorada passarem, e ela não foi. E ao telefone ela expressou que, poxa, usei dinheiro com tantas pessoas, mas comigo mesmo eu não usei. Por mais que ela não pudesse fazer isso, porque hoje ela está numa situação de endividada, ainda assim ela usou dinheiro para os outros. E não estou falando que é errado usar dinheiro para os outros, mas a mentalidade dela também está inadequada. Por quê? Porque ela está fazendo coisas que ela não poderia ainda, tentando manter um padrão de vida que ainda não é onde ela deveria estar. Ela deveria estar corrigindo a vida dela porque ela está endividada. E tudo bem, dívida faz parte do processo para quem está endividado e a pessoa tem que assumir aquilo dali como um desafio a ser superado e lições a serem extraídas para não voltar naquele mesmo ponto. Mas o ponto é que as pessoas de mentalidade pobre, devido à qualidade dos seus pensamentos, devido àquilo que foi sendo falado e aprendido ao longo da sua história, elas podem ter certas dificuldades. E por que pensamento é importante? É o seguinte: os pensamentos, eles criam a sua realidade experimentada. Se eu fosse você, eu anotava isso daqui. Os pensamentos criam a sua realidade experimentada. E isso, o mapa não é o território, e tem uma extensão dessa frase, a palavra não é a coisa, é um princípio da programação neurolinguística que eu quero detalhar um pouco melhor aqui, que é o seguinte. Você é um ser humano, e a maioria dos seres humanos, não são todos, porque tem pessoas que já nascem com problemas neurológicos ou que desenvolvem problemas neurológicos ao longo do tempo, mas a maioria dos seres humanos tem um cérebro, tem um sistema nervoso que é mais ou menos igual. Então, diante disso, eu posso generalizar dessa forma, claro, tem exceções, mas a gente vai partir aqui do princípio de generalização. Diante disso, você não toca na realidade objetiva. Como assim, Felipe? Não toca na realidade objetiva? Eu estou olhando para você aqui na tela, eu estou respirando, eu estou sentindo a minha mesa ou o local onde eu estou, e eu não toco na realidade objetiva? Não, você não toca. Se você voltar um pouquinho na aula de física, principalmente física subatômica, você vai lembrar que existe átomo, elétrons, prótons, nêutrons, né? O átomo é composto por esses três ingredientes, aí, esses três componentes, nêutrons, prótons e elétrons. Tem partículas subatômicas, mas não é o caso. E que boa parte de um átomo em si é elétron que está voando ali, mas
está circulando o próprio átomo, o núcleo do átomo, mas na prática não tem nada. É vazio. E nós somos um conjunto de, sei lá, bilhões, trilhões, quadrilhões, não sei quantos, de átomos, muito bem organizados pelo próprio Criador, graças a Deus, de uma maneira bem específica, bem detalhada. Mas o ponto é que quando você toca alguma coisa, se você toca na sua própria mão, por exemplo, você não está tocando a sua mão. A nuvem de elétrons, uma nuvem de elétrons está empurrando a outra, e aí a partir disso vai acontecendo um processo em cadeia. E como nós temos um sistema nervoso, esse sistema nervoso sente que manda as informações para o cérebro. Você não toca a realidade. Então, a realidade objetiva não é conhecida por nenhum ser humano. Absolutamente não é. Só que é percebida neurologicamente a partir dos nossos 5 sentidos. Você percebe o que está ao seu redor diante daquilo que você está vendo, diante daquilo que você está ouvindo, diante daquilo que você está sentindo de gosto, daquilo que você está sentindo de cheiro, daquilo que você está sentindo agora, como, por exemplo, a ponta, ou melhor, o dedão do seu pé direito. E você nem estava pensando nele agora. Talvez agora comece a pensar, perceber que ele pulsa, ou perceber que ele está lá. Ou então a sua orelha esquerda, que também você não estava pensando agora. Mas está lá. O seu inconsciente está cuidando disso tudo. Está absolutamente cuidando disso tudo. E a gente percebe essa realidade a partir desses 5 sentidos. E quando a gente percebe a realidade a partir desses 5 sentidos, tem uma série de filtros psicológicos internamente que faz com que essa realidade ou essa realidade percebida seja representada e reapresentada neurologicamente na nossa mente. Lembra que eu falei agora há pouco que os pensamentos são compostos, não só os pensamentos, mas a gente pode dividir os pensamentos, a qualidade dos pensamentos em 3 grandes peças? Imagens, sons e sensações? Pois é. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente de cheiro, de gosto ou de tato, seja tato externo ou a interocepção, a sua sensação interna, ou a sua sensação de equilíbrio, que é a propriocepção, isso tudo daí é reapresentado neurologicamente para você. Se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão aqui agora a definição de, por exemplo, de um carro, cada um provavelmente vai falar um tipo de carro diferente, com uma cor diferente, com características completamente diferentes, porque a sua percepção é sua, é única. Talvez existam similaridades, mas muito provavelmente vai acontecer uma diferença gigante. Um vai falar de um carro vermelho, talvez uma Ferrari. Pensei em vermelho, já pensei em Ferrari, olha só. Talvez um vai falar de um carro preto, talvez um vai falar de um carro amarelo, um Camaro amarelo. Não sei, não sei. Ou um carro completamente diferente daquilo que eu estou falando aqui. Cada um vai representar algo dentro de si a partir dessa fala, desse bloco de informação que eu dei, que é o carro. Só que isso acontece em relação a absolutamente tudo, e em relação a dinheiro também, em relação a investimentos, em relação a dívidas, em relação à segurança financeira, em relação a reservas, em relação a todo tipo de conceito e história que tem na sua cabeça. Então, a realidade, ela não é conhecida. Você representa no sentido de representar mesmo, existe uma cena, existe uma foto, existe um movimento, existe uma lembrança, e essa lembrança pode ser modificada, pode ser inclusive uma lembrança distorcida, e você reapresenta ela internamente, quando você evoca, quando você lembra, quando você traz à tona aquilo de novo. As pessoas, elas interagem com o seu mapa de mundo. E nenhum mapa de mundo, ele é melhor do que o outro. Nenhum mapa de mundo individual é melhor do que o outro. Pode ser um mapa de mundo mais pobre. Pobre como? Pobre perceptivamente. Às vezes tem coisas que você percebe que são extremamente limitadas, mas se a gente enriquecer neurologicamente, lembra, são os seus 5 sentidos. Então, a partir daquilo que você percebe, fazer um exercício terapêutico, inclusive, de estar melhorando a sua percepção interna, de estar enriquecendo aquela representação, aquilo que foi construído dentro de você, esse mapa pode melhorar, esse mapa pode ser ampliado. Só que nós interagimos o tempo todo com os nossos mapas de realidade. O inconsciente vai mapeando, vai pegando aqueles conceitos, vai pegando aquelas ideias que já estão no automático e vai reagindo.
vai reagindo àquilo que a gente precisa reagir ao longo da vida. Por isso que é inconsciente. Porque se é agindo, ou seja, se é ação, já está no nível de consciente. Eu estou fazendo de forma intencional. O consciente reage, ok? E eu já dei spoiler antes. A gente pode enriquecer esse mapa pessoal sobre a nossa realidade e isso faz com que a gente tenha mais escolhas. Por exemplo, eu não sei para quem que eu contei isso, mas essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aconteceu algo muito interessante. Certa vez eu atendi um rapaz em que ele não conseguia escrever de uma maneira fluida. Parecia que as palavras não vinham na sua mente. Ele tinha muita dificuldade de escrita mesmo. E como é que foi o trabalho com ele? Ele queria, obviamente, escrever, afinal, ele era executivo e tal, e tinha dificuldade de estar colocando as coisas no papel. Para ele falar era fácil, mas escrever de uma maneira congruente, de uma maneira certinha, era bem difícil. E a gente foi fazendo um trabalho bem específico, e a gente chegou num que é chamado de um impasse, uma memória bloqueada, um branco. A gente foi investigando um pouco mais, eu fui, né, conduzindo ele no processo, porque eu não faço a mágica. Tudo está dentro de você. Você é que vira as chavinhas. O que eu faço é conduzir. E aí ele chegou no momento de uma lembrança em que ele estava sentado, provavelmente ele tinha 10, 11 anos, ele estava sentado numa carteira. E aí ele lembra de olhar para a professora dele e a professora com uma cara fechada na frente dele. E aí nesse processo ele tinha entendido que a professora estava cobrando dele, que aquilo ali era uma situação ruim, era uma sensação ruim. E aí a gente fez um trabalho de enriquecimento do mapa dele sobre aquela experiência em si. Eu conduzi de modo que ele pudesse estar na perspectiva da professora, como se ele estivesse na pele da professora, olhando para ele. E aí, a partir disso, ele começou a entender que, na verdade, a professora não estava cobrando dele. Que o sentimento ali, muito provavelmente, é lógico que isso é uma percepção dele, né, que a gente foi enriquecendo o mapa, mas o sentimento era de que não era uma cobrança, era de que ela queria que ele fosse melhor, então queria que ele se esforçasse. Por isso que ela estava ali na frente dele. Então, quando ele voltou para a pele dele, lá quando ele era um garoto de 10, 11 anos mais ou menos, ele entendeu que aquela cara fechada não era uma cara fechada de você está fazendo algo ruim, você está fazendo algo errado. Não. Era uma pessoa que queria o melhor para ele. Voltando disso daí, o que que aconteceu? Instantaneamente, isso foi muito legal. Instantaneamente, ele conseguiu começar a escrever de maneira fluida. Por quê? Porque nós enriquecemos o mapa da realidade dele sobre aquele aspecto da sua vida, sobre aquela história, sobre aquele nó que estava dado anteriormente. E ele entendendo que a professora, naquela circunstância, não estava querendo mal para ele, muito pelo contrário, que queria que ele se esforçasse para ele desenvolver bem a escrita, isso destravou. Destravou, desbloqueou, flui. Simples assim. Então, quantas histórias, quantas coisas que não passam na sua vida, que você tem dificuldade, que você às vezes se sente bloqueado, se sente travado, não consegue romper, e que muitas vezes você nem sabe o que está passando embaixo do radar, porque embaixo do radar é o seu inconsciente. Só que quando a gente enriquece esse mapa, vai lá onde tem alguma dificuldade e trabalha para desfazer aquele bloqueio, reorganizar as coisas para te fazer. Não que vai ter uma diferença sobre o fato em si, mas a sua percepção em relação àquilo pode ser alterada, pode ser ajustada. E quando isso é ajustado, você tem uma melhoria na sua percepção sobre o seu passado e sobre o seu presente e pode projetar um futuro diferente. E isso é extremamente valioso. Um outro ponto também é o seguinte, e isso aqui é chocante. A maioria das coisas que você tem certeza na sua vida é o que a gente chama de crença. No seu mapa de realidade, as suas certezas são as crenças. Então, se você tem certeza de que uma certeza interna, às vezes na boca para fora não, mas aquela certeza interna misturada com o seu pensamento e as suas emoções, porque às vezes da boca para fora a gente fala para ser bonitinho para os outros ou até para a gente mesmo. Mas principalmente, se no seu cérebro, se na sua mente, se no seu coração tem uma congruência, uma certeza de que não vai dar certo, é muito provável que não vai dar certo. Porque as nossas crenças, elas tendem a manifestar algumas coisas relacionadas à permissão, proibição e percepção de realidade. Por exemplo,
Se uma pessoa que passou pelo processo de tirar carteira de motorista, CNH, ela tem insegurança, óbvio, principalmente quando ela está começando a dirigir e nunca pegou um carro sem um instrutor do lado. É normal. Mas à medida em que ela vai experimentando, que ela vai praticando, aos pouquinhos ela vai se libertando dos bloqueios, vai passando os perrengues, que também é normal. Mas depois ela vai fluindo. Mas se tem uma crença dentro dela, por exemplo, que eu já tive essa crença, de que o veículo é uma arma, e por ser uma arma mesmo de destruição em massa, de morte, se eu pegar esse carro, eu posso matar pessoas, se eu fizer coisa errada e tudo mais, essa pessoa pode se colocar uma proibição de que ela não vai conseguir dirigir bem e, consequentemente, ela nem vai pegar no carro. Ou seja, é uma crença que está impedindo de ela exercer determinado comportamento, determinada habilidade, que pode, inclusive, já ter a habilitação em si para estar pegando um carro, por exemplo. E em relação ao dinheiro? Ah, mas investimento é uma coisa muito difícil. Eu não gosto, eu não consigo lidar com isso. Bom, se existe uma crença reverberando na sua mente, no seu coração, provavelmente investimento vai ser uma coisa difícil e você vai deixar para lá, você vai negar, você vai se afastar em relação àquilo. Ah, mas lidar com dinheiro, poxa, eu tenho que fazer uma gestão adequada. Meu pai e minha mãe não faziam, eu também não vou fazer, não precisa disso não. E começa a colocar uma série de justificativas que saem da boca para fora, mas aquilo que está no coração e na mente está reverberando. E, consequentemente, você está colocando uma permissão ou uma proibição. E também uma percepção. Por que que eu coloquei esses números aqui? O nosso inconsciente é extremamente poderoso. E ele lida com muita informação por segundo. Isso daqui não é número tirado da minha cabeça. Isso aqui é tirado com base em estudos de neurociência. Por segundo, o seu inconsciente, sua mente inconsciente, ela lida com cerca de 2 bilhões de bits de informação, se eu pudesse colocar isso numa linguagem de computador, por segundo. Então, enquanto você está me ouvindo, o seu coração está batendo, você está respirando, o seu fígado está funcionando, o seu intestino está funcionando, enfim, todos os seus órgãos estão funcionando, o seu olho está vendo, o seu cérebro está processando uma série de estímulos e você não está percebendo. Você está me ouvindo agora. São 2 bilhões de informações. E esses 134? Esses 134 são as informações que você percebe conscientemente. Então, enquanto você está me ouvindo, parte desses 134 está sendo utilizado. Talvez algumas outras coisas também estão nesse pacotinho. Mas a maior parte das informações são inconscientes. Você não percebe. Nossa, então para reprogramar minha mente eu tenho que ter noção das 2 bilhões de bits de informação por segundo? Não. Agora, a gente pode fazer um trabalho relacionado a crenças, em que a gente pode modificar essas crenças, trabalhar essas crenças, trazer aquilo que são crenças limitadoras, que estão te atrapalhando a dar seu próximo passo, e transformar essas crenças, transformar essas percepções e ajustar esses 134, vamos dizer que fosse do primeiro ao, sei lá, do primeiro bit ao bit 134 que está filtrado ali. Você pode pegar, né? Aí é lógico que não tem como saber exatamente como que isso funciona na mente da pessoa, mas vamos dizer que a gente conseguisse fazer isso. Do 135 até o 270 seria outro bloco de informação. Então a gente consegue ir ajustando a nossa percepção, a gente consegue ir ajustando aquilo que a gente vê no mundo, se a gente conseguir entender que aquela crença não está ajudando a gente. Primeiro, trazer essa crença à tona e depois ressignificá-la, alterá-la cognitiva e emocionalmente. E aí eu coloco essa pergunta importantíssima, que eu quero que você também anote. Quais têm sido as suas certezas? Pode colocar certeza sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre si mesmo, sobre dinheiro. Quais têm sido as suas certezas sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre pessoas ricas, que você vem carregando ao longo de anos, ao longo de décadas? Essa pergunta vai ser reveladora. E essas certezas no seu mapa de realidade é que vão estar colocando ou alinhando, digamos assim, esse primeiro ponto. Lembra? Os pensamentos criam a sua realidade experimentada. As suas certezas vão fazer com que você perceba determinadas coisas
e deixe de perceber outras coisas que seriam importantes para você. Ok? Mas vamos dar continuidade. É o seguinte. Pensamentos são alimentados? Alimentados pelo quê? Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. Então, eu posso falar das pessoas que eu convivo ou deixo de conviver, da rede social da qual eu participo ou eu me alimento. Sabia que feed, que está no Instagram, que está no Facebook, que está nas outras redes sociais, feed é alimentar? Então, se tem alguma coisa no feed ali rolando, ou se você posta alguma coisa no feed, você está alimentando o seu público, as pessoas que te seguem, ou você está consumindo aquela informação, seja um vídeo, seja um texto, seja uma imagem. Então, rede social também é uma forma de alimentar a mente, os pensamentos. Os filmes que você está vendo têm contribuído para estar te ajudando a crescer, a prosperar? Não estou falando que você não possa ver filmes que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas você pode escolher se alimentar de coisas boas ou de lixo, junk foods. Você que sabe. As séries, os vídeos, os ambientes que você convive ou que escolhe conviver, eles vão alimentar os seus pensamentos. Eles vão alimentar as imagens mentais que vão reproduzir e vão ser apresentadas, reapresentadas e representadas na sua mente. Por isso que é importante a gente prestar bastante atenção em relação aos nossos pensamentos também quando a gente fala de dinheiro, também quando a gente fala de prosperidade. Por quê? Porque os pensamentos é uma parte significativa, uma parte importante da forma como a gente vai experimentar toda a prosperidade. Afinal, o pobre é pobre, ele pensa como pobre. Ele tem pensamentos de pobre, pensamentos baixos, pensamentos que sempre vai apontar para algo ruim, sempre vai apontar para algo desanimador, sempre vai apontar para algo difícil, sempre vai apontar para algo que vai reproduzir alguma coisa contra ou anti-prosperidade. Só que assim, mudar os seus pensamentos, mudar a sua percepção, é algo que é extremamente importante, sem dúvida. Só que isso não basta. Se bastasse, mais uma vez, era só ler uma quantidade expressiva de livros, consumir uma quantidade expressiva de vídeos, e aí, a partir disso, estava tudo resolvido. Ler Os Segredos da Mente Milionária 52 vezes, e isso estava tudo resolvido. Só que existia mais um pedaço da equação. E esse pedaço da equação, que comunica, obviamente, com os pensamentos, tem a ver com o sentimento. E olha só como que isso é tão importante em relação aos pensamentos. Lá em Provérbios 23:7 diz assim, porque tem uma adaptação aqui, mas você também pode procurar depois, porque assim como o homem, ou seja, o ser humano, né, imagina em sua alma ou em seu coração, assim ele é. Da forma como você se percebe, da forma como é a sua autoimagem sobre tudo, inclusive sobre dinheiro, assim você é. Isso aqui é um versículo para a gente debruçar com muito cuidado, com muito carinho e refletir, porque aqui tem uma miríade de possibilidades, uma miríade de coisas que podem sair de revelação. Resumindo então essa parte. Pensamento tem a ver com as frases, com as ideias, com os conceitos que você vem carregando, com as histórias que você vem carregando, que isso acaba, querendo ou não, produzindo aí determinados julgamentos sobre os conceitos, sobre as frases, sobre as ideias, sobre as pessoas. E na maioria das vezes também produzem aí imagens mentais que, conforme eu disse, pode ser enriquecida de diferentes formas. Porém, só pensamento não basta. A gente também tem que entender, ou pelo menos compreender, um pouco melhor a parte do sentimento. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, uma distinção importante, é em relação a emoção e sentimento. Qual que é a diferença? Emoção é algo mais fugaz. Você sente naquele momento, alguns minutos ou algumas horas, dependendo do caso, alguns dias depois, aquilo ali acalma. Simplesmente vai embora, simplesmente passa. Agora, um sentimento é algo que perdura, não só por alguns dias, mas por semanas, por meses, talvez por uma vida toda.
E isso aqui é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque quando a gente está falando de prosperidade, não é que eu sinto determinada emoção boa em determinado momento que funcione e acabou. Não. É um sentimento. Eu tenho que nutrir aquilo dali e fazer com que isso se torne o meu modus operandi normal, o meu novo estilo de vida de sentir sobre prosperidade. A gente vai detalhar isso um pouco melhor. Então, olha só. A pessoa pode pensar como rico, mas se ela não se sentir próspera, jamais ela vai se tornar rica. Jamais ela vai se tornar próspera. Lembrando que prosperidade tem a ver não só com dinheiro, com abundância financeira, não é só isso, é com evolução, com progresso. Prosperidade tem mais a ver com progresso do que com ter mais dinheiro. Dinheiro é consequência. Então, se você cresce, se você se desenvolve, se você se expõe, se você realmente se expande, você está sendo uma pessoa próspera, independente de qual seja o seu status financeiro atual, porque o status financeiro ele pode mudar, assim como a sua percepção e os seus sentimentos também podem mudar. E é o que a gente está falando aqui. Porque muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas focam em diferentes técnicas, e tudo bem, visualização, mentalização, isso tudo funciona. O poder do pensamento também funciona, mas só ficar na cabeça, sem descer para o coração, não funciona. Uma visualização perfeita de qual é a casa que eu quero ter na minha vida, de qual que é o carro, de qual que é a viagem, de qual que é... Não funciona se não tiver emoção, se não tiver sentimento. Não funciona. Por quê? Como que o pobre se sente? O pobre se sente de diferentes formas. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. O pobre sente dor ao estar pagando as suas contas. Pagando conta de água, de luz, cartão de crédito, qualquer outro tipo de conta sente dor. Tem aquela tristeza, aquele desânimo de ver o dinheiro diminuindo quando paga alguma coisa ou quando tem que pagar alguma coisa. E aí a gente tem que estar prestando atenção em relação àquilo que a gente está sentindo, também em relação àquilo que a gente está pensando, mas em relação àquilo que a gente está sentindo. Ou então tem aquele sentimento de escassez sempre que vê alguma coisa faltando, a geladeira está vazia, bate aquela bad. Aquela bad que agora você vai ter que ir lá comprar, gastar mais dinheiro, mas a geladeira está vazia. Uma tristeza. É a dona escassez, aquela velha horrorosa, falando para você que você vai gastar mais dinheiro que não deveria gastar. Ou então aquele sentimento de desânimo, de poupar e investir, porque é tudo muito difícil, dá muito trabalho. Aprender, que deveria ser algo completamente gostoso, tranquilo, dá muito trabalho. Ou então tem aquela falta de autoconfiança, ou então até uma sensação de incompetência quando vai falar de novos trabalhos, novos projetos. É o burrinho da turma. Eu já disse, ninguém é burro. Todos nós herdamos a inteligência do Criador, parte dela. O que às vezes falta é exercitar. O que às vezes falta é colocar a cabeça para pensar. E por falta de exercício, muitas vezes a gente acaba percebendo uma diferença de capacidade de um para o outro, mas é uma questão de exercitar. E também, óbvio, a pessoa pobre, ela sente desdém, ela sente inveja do outro. O outro tem tudo aquilo que ela gostaria de ter. Mas, na prática, ela acaba desdenhando. Ah, não quero isso, não. Coisa de rico. Ah, o cara tem um carrão. Se prefiro ter o meu carrinho, tá muito melhor. Mas não naquela ideia de gratidão por ter o seu carrinho, mas no desdém de que o outro tem carrão e você não. Lembra, a gente está falando de sentimento. Tristeza, desânimo, inveja, desamparo, a escassez mesmo, a dor, as coisas que baixam a nossa energia. E aí, eu quero colocar algumas coisas diferentes aqui para vocês. Essa parte aqui de sentimento, ela é muito importante, muito importante. Porque da forma como a gente se sente em relação à riqueza, em relação à prosperidade, em relação às coisas que representam isso tudo, inclusive pessoas, os ambientes que demonstram prosperidade, ambientes bacanas, ambientes bonitos, inclusive, às vezes até ambiente mais luxuoso e tudo bem, dependendo da forma como a gente se sente. A gente pode se expor a esses ambientes ou a gente pode evitar esse tipo de ambiente. Você já se sentiu, por exemplo, desconfortável por ir num local muito bacana, talvez uma festa,
Talvez festa de casamento, festa de 15 anos, ou alguma coisa assim que é mais pomposo, e você se sentir deslocado não por conta das pessoas, mas por conta do ambiente. Às vezes é porque você não está acostumado com aquela coisa toda, com aquela pompa toda, com aquele luxo todo. Eu não estou falando que é um exagero, que talvez possa até ter sido, mas você é que tem que prestar atenção em relação aos seus ambientes. Como que você julga isso internamente? É desconfortável? É tranquilo? É neutro? Não sei. Traz dor? Traz incômodo? Não sei. Agora, eu quero te falar uma coisa muito importante que é uma descoberta que eu tive no ano passado. Emoções são frequências. Como assim, Felipe, são frequências? Eu já disse que o nosso corpo ele é composto por átomos. Então, esses átomos têm ali partículas elétricas, óbvio, e essas partículas elas vibram o tempo todo. Por mais que você não veja sua mão vibrando, existe uma vibração em tudo que está ao nosso redor e também no nosso corpo. E como que a gente faz com que o nosso corpo vibre de forma diferente? A partir das emoções. Aquilo que você sente. Por exemplo, se você sentir tristeza agora, é uma emoção mais baixa. Então, a sua vibração biológica, a sua vibração corporal vai ser mais baixa. Se você sente alegria, se você está animado, se você está entusiasmado, está empolgado com alguma coisa, a sua vibração é diferente. Tanto que o seu corpo esquenta. Olha só. Tudo aquilo que vibra mais rápido esquenta. É só colocar uma água no fogo, né, no fogão ali, que você vai perceber. Aquilo que estava em estado líquido começa a ficar em estado gasoso a partir do momento que entra em ebulição, porque está quente. Emoções são frequências, mas eu quero colocar um adendo para você pensar. São frequências espirituais. São frequências espirituais. Se a gente está vibrando em uma emoção mais elevada e ajustada, a gente tende a atrair determinadas coisas e repelir outras. Se a gente está vibrando em uma frequência mais baixa, a gente tende a atrair determinadas coisas e repelir outras. Só que as emoções mais baixas, elas costumam drenar as nossas energias. Enquanto as emoções mais altas, elas tendem a fazer com que nós explodamos em vigor, em energia. Você já deve ter sentido aquela sensação de ter foco, de ter energia num projeto, em alguma coisa bacana que aconteceu na sua vida, talvez uma empolgação em relação a alguma coisa que estava para acontecer. Uma viagem, por exemplo, que você planejou por tanto tempo, ou uma coisa que você gostaria de comprar, e você ficou muito empolgado com aquilo. E essa empolgação fez com que você nem conseguisse dormir, porque a sua energia estava lá em cima. Ou aquele dia em que você ficou deprê e a cama era talvez o melhor lugar para ficar quieto, mas a cama num lugar fechado e assim você passaria ali, a sua frequência estava baixa, drenando ainda mais a sua energia. Tanto que pessoas depressivas, se muda a fisiologia do corpo, se ela começa a fazer atividade física, e pasme, para quem não gosta ou quem não nunca se atinou para isso, tomar banho natural. Banho natural não é colocar chuveiro no quente, nem nada, é banho desligado. Se a pessoa tem essa prática de fazer atividade física e tomar banho natural, lógico que precisa ser observado e também ter um acompanhamento com psicólogo e com médico. Mas essas duas coisas façam que a pessoa se livre mais rapidamente da depressão, porque o corpo começa a se movimentar de uma maneira diferente. E se o corpo começa a se movimentar de uma maneira diferente, você vai ter pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, porque o seu corpo está com neuropeptídeos, está com a parte biológica diferente. Certos neurohormônios começam a circular pelo seu corpo e é difícil, ou começa a ficar difícil, ter determinados pensamentos ruins e sentimentos ruins. Endorfina corre pelas suas veias. E endorfina é uma coisa muito boa para o ser humano. Então, assim, uma sacada muito importante é justamente essa daqui, ó. A qualidade do seu sentimento determina a qualidade da sua ação. E por que eu estou falando isso? Porque emoção gera ação. Não adianta você ter pensamentos maravilhosos de prosperidade, de riqueza, tá tudo alinhado, tá tudo bonitinho, se você não age. Ah, mas Deus vai honrar, Deus vai fazer. Sim, Deus já fez isso por você há mais de 2000 anos atrás. Agora cabe a você pegar e fazer. Ele já te abençoou.
cabe você pegar e fazer o que tem que ser feito. Se você não tiver condição de fazer, se você estiver inválido na sua cama, aí pode ser que alguém venha e faça. Mas se você tiver condição de fazer, se você tiver condição de estudar, tiver condição de empreender, sei lá o que tem que ser feito, aí sim, você tem que ter ação, tem que ter atitude. Tem que ter ação, tem que ter atitude. Sim, quando eu falo de banho natural, eu falo de. Eu não gosto de falar água fria, porque já cria uma imagem mental na minha cabeça e aquilo ali vai ser agressivo para mim. Banho natural. Então, por exemplo, banho natural no sul do Brasil vai ser mais frio. Banho natural no Nordeste, como eu já fui, inclusive, vai ser agradável. No Sudeste, bom, vai depender do momento do clima. Mas quando falo de banho natural, é sem ter eletricidade. Absolutamente, sem eletricidade. Então, assim, a qualidade das suas emoções, do seu sentimento, lembrando que sentimento é algo que perdura ao longo do tempo, então a gente precisa nutrir isso, vai determinar, sim, a qualidade das suas ações. Porque emoção vai gerar um tipo de ação. Não tem jeito. Se for uma emoção forte, vai gerar uma ação. Mas se for uma emoção negativa forte, vai gerar uma ação. Se for uma emoção positiva forte, vai gerar uma ação. Não tem jeito, né? Emoção vem do latim movere, tem movimento, ok? E como é que se sente uma pessoa que é próspera? Uma pessoa que é próspera, ela, coloquei aqui algumas coisas, ela tem sentimentos mais puros e poderosos de gratidão. Mas não é aquela gratidão da boca para fora, ou da gratidão que coloca nos status, nos stories, para falar gratidão, vida, gratidão. Não. É aquela gratidão que sai do fundo do coração, que pode te fazer até chorar. Gratidão pela vida, gratidão pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, por você mesmo, gratidão a Deus, ao Criador. Gratidão por você ver, gratidão por você andar, gratidão por você ajudar alguém, gratidão por você ser ajudado, gratidão por várias e várias e várias coisas. Uma coisinha pequena pode se transformar em uma caixa d'água transbordante de gratidão, mas a gratidão verdadeira, a gratidão genuína, misturada com alegria genuína, com paz de espírito, confiança, ânimo, excitação, empolgação, sem excesso, é claro, porque alegria, excesso demais também pode te levar a tomar decisões ruins. Mas aquela excitação que a gente percebe realmente no rosto, no corpo da pessoa, liberar perdão. A pessoa que é próspera, ela está pronta para liberar perdão, principalmente com os pais. Porque na prática, pensa só, os seus pais fizeram tudo o que eles entenderam que eles conseguiriam fazer, do jeito deles, nos limites deles. Mas nem sempre foi perfeito. Na verdade, nunca foi perfeito. Perfeito só tem um. E muitas vezes a gente fica com birrinha, fica cri-cri com determinadas coisas em relação aos nossos pais. E isso é desonra. Então é liberar perdão. Ah, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Bom, a carcaça do seu pai e da sua mãe já foi. Isso daqui é só uma carcaça, é realmente temporário. Mas a alma não, a alma é eterna. Então você pode sim liberar perdão agora, se quiser. Genuinamente, do fundo do seu coração. Porque a partir do momento em que você libera perdão, não é o outro que é beneficiado, é você. Você é que deixa de carregar toda essa carga emocional e até espiritual, sem necessidade. Senso de foco e propósito, quem é próspero sente isso também de uma maneira bem específica, para cima. E como é que eu posso me sentir próspero? Como que eu posso me sentir próspero? Qualquer emoção, ela foi condicionada no seu sistema nervoso. Qualquer emoção, ela foi condicionada no seu sistema nervoso. As emoções boas, as emoções ruins, até as emoções neutras. Elas foram condicionadas no seu sistema nervoso, com as histórias, com os seus aprendizados, com as suas distorções, com as suas generalizações, com aquilo que te contaram, com aquilo que você entendeu, certo ou errado, mas entendeu. Isso foi treinado em você ao longo da vida.
Se isso foi treinado, significa que pode ser treinado de forma diferente, aprendido de forma diferente. Foram criados caminhos neurais no seu cérebro e no seu corpo também, porque o corpo é o reino das emoções. O corpo é o reino do inconsciente. Então, quando você consegue treinar as suas emoções de forma intencional, pela repetição e também pela intensidade, essas emoções vão sendo fortificadas, vão sendo fortalecidas, e você vai experimentando mais daquilo que você está treinando. É como se fosse um músculo. É como se fosse um músculo. A gente pode treinar novas e melhores emoções. Então, por exemplo, se você não experimenta isso tanto, mas gostaria de experimentar mais ser mais feliz, mais alegre, é só você começar a pensar agora, se quiser, ou depois, em coisas alegres que aconteceram na sua vida. Momentos específicos ou não, e voltar na sua mente, como se você estivesse lá agora, vendo o que você estava vendo, ouvindo o que você estava ouvindo, sentindo o que você estava sentindo, no caso, alegria ou outras sensações e emoções, sentindo emoções, a sensação no corpo, do seu jeito, da sua forma. Lembra, não tem certo nem tem errado. E aí, a partir disso, você vai encontrar aquele sentimento de alegria ou de felicidade emulada. Mas a sua mente, o seu cérebro, ele não sabe o que é realidade e ele não sabe o que é imaginado. Para ele, tanto faz. Só que se você jogar essa emulação naquela, puxando aquela lembrança, ou mesmo construindo isso, você vai evocar aquele sentimento de felicidade, por exemplo. Pode ser gratidão, pode ser qualquer coisa. E aí, a partir disso, você vai reforçando isso. Dá para melhorar e intensificar essas sensações, sentimentos? É claro que dá. Aí é um processo terapêutico à parte que a gente pode fazer mais adiante. Mas o ponto é, se você repete isso consistentemente, o seu corpo vai começando a entender que aquilo ali é uma nova realidade. E ele vai começando a buscar diferentes situações, o seu inconsciente vai começando a buscar diferentes situações para sentir aquilo de novo. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então pensa, uma pessoa que está presa numa depressão, biologicamente, fisicamente, corporalmente e também mentalmente, ela está viciada naquela sensação, naquele conjunto de neuropeptídeos, neurohormônios que produzem aquela sensação e começa a produzir determinados pensamentos. Por exemplo, agora, comece a respirar de forma diferente. Respirando profundo e solta. Vamos fazer isso umas 5 vezes. E solta. Prestando atenção na sua respiração quando o ar entra um pouco mais frio e sai um pouco mais quente, um pouco mais frio, um pouco mais quente. E só mais uma vez. E solta. A sua mente começa a desacelerar. Esse é um outro tipo de estado, um estado emocional, que é o estado da calma. Percebe? Com uma modificação fisiológica, a gente já começa a induzir determinada sensação. Por isso que falam que para a gente ter um pouco mais de paciência ou não explodir determinadas sensações respira fundo. Para quê? Oxigenar o cérebro. Mas também acalmar o corpo. Para relaxar, para a gente conseguir pensar melhor com mais qualidade. Dá para fazer qualquer tipo de emoção. Emoções boas, emoções ruins, enfim, né? E o que que isso muda na sua vida? Saber disso muda tudo. Porque a partir do momento que você tem o poder de estar condicionando as suas emoções, os seus sentimentos, né? As emoções vão acabar virando sentimento, que é a ideia de perdurar, você vai tendo pensamentos diferentes, atitudes diferentes. E a coisa muda completamente. E agora, eu queria te falar uma coisa muito importante também, que é o seguinte. O ser humano, ele é uma bateria ambulante. Como assim? A gente sabe, né, pela neurociência, que no cérebro humano existem cerca de 86 bilhões de neurônios. Então, é realmente
uma máquina intrincada, muito poderosa, que comanda várias e várias coisas no nosso corpo, se não tudo, mas não é só no cérebro que existe neurônio. Em cada órgão, no seu coração, nos seus pulmões, nos seus rins, no seu fígado, no seu pâncreas, nas suas glândulas ao redor pelo corpo, em cada órgão tem uma ramificação de neurônios. Então, o segundo cérebro, de acordo com os neurocientistas, é o sistema digestivo. Falam que é o intestino, mas é o sistema digestivo. Da boca ao ânus tem 300 milhões de neurônios. Mas, se a gente parar para pensar de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira mais profunda, o intestino é importante. Mas tem algo que eu considero, e que outras pessoas também consideram mais importante do que o intestino: o coração. Existem ligações do cérebro ao coração, assim como existem ligações, neurônios, né? Do coração para o cérebro. Só que do coração para o cérebro tem muito mais ligações do que do cérebro para o coração. O que isso quer dizer? Cada órgão pensa, é lógico que não é uma linguagem igual a gente está falando e traduzindo aqui agora, mas cada órgão tem uma forma de pensar específica. Quando tem um ruído, quando tem alguma coisa que não está batendo, as raízes que saem do cérebro e vão para os órgãos acabam somatizando em doença. Fica aí uma dica importante. E por que eu estou falando do coração especificamente? Porque o seu coração, ele é extremamente poderoso. E como assim bateria? O que eu estou querendo chegar? Seguinte, o cérebro já é medido, consegue emitir uma onda eletromagnética de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Então, quando você se reúne para pensar em projetos, reúne para pensar sobre alguma coisa mais elaborada, se você estivesse sozinho, você pensaria determinadas coisas. Você é um ser capaz e inteligente, mas quando você está acompanhado de pelo menos mais uma pessoa, ou duas pessoas, ou mais gente, as ideias que o grupo tem não seriam possíveis ter essas mesmas ideias se você estivesse sozinho. Como isso é possível, Felipe? Pois é. É chamado por alguns aí, até o próprio Napoleon Hill, um grande estudioso do século passado, como mastermind, mas é como se eu pudesse dizer que é um cruzamento de ideias, um cruzamento de cérebros, é como se os cérebros transassem. A energia eletromagnética de um cérebro com o outro acaba cruzando e a partir daquilo dali geram novas ideias. Por que eu estou querendo dizer isso tudo? Porque o seu coração também tem esse tipo de energia eletromagnética. Só que no caso do coração, não é 1,5 metro. Dependendo do seu estado emocional, por isso que as emoções são importantes também. Dependendo do seu estado emocional, o campo eletromagnético do coração pode variar de 3 a 6 metros de diâmetro. Como se você tivesse uma bolha, dependendo do seu estado emocional. E por que isso é importante? Provavelmente você já foi em algum local em que a vibe, o clima, por causa das pessoas que estavam lá, não estava boa. Aquela energia estava para baixo, mesmo que você estivesse para cima. Quando você chegou lá, você acabou entrando na vibe do pessoal, ou então tendo uma arrefecida da sua animação. Ou o contrário. Às vezes, determinado ambiente que tem as pessoas animadas, alegres, para cima e tudo mais, e você estava um pouquinho tristonho, ou um pouquinho abatido, ou neutro mesmo, você acaba sendo contaminado por aquele ambiente. Não é? Pois é. O que está acontecendo ali? Coração com coração. O campo eletromagnético do coração comunicando com os outros os outros campos eletromagnéticos dos outros corações. E por que isso é importante saber? Porque, ao contrário do que falam na física clássica, que os opostos se atraem, e de fato os opostos se atraem, quando a gente está falando de campo eletromagnético dos seres humanos, vai acontecer exatamente o contrário. Similares se atraem e os opostos se repelem. Então, quando você está em um ambiente em que as pessoas, você está se construindo, você está pensando em prosperidade, você está nutrindo boas emoções e tudo mais, e você entra num ambiente ou convive com pessoas que não têm a mesma pegada, é muito natural que ocorra um afastamento, que ocorra uma dificuldade até de comunicação, ou que os pensamentos comecem a simplesmente não bater.
Por quê? Porque você está numa vibe de crescimento, enquanto as outras pessoas, se não estiverem alinhadas no mesmo propósito, ou na mesma direção, pelo menos, mesmo que sejam em velocidades diferentes, essas pessoas vão sentir essa incongruência. Porque é coração reverberando com o outro, e quem for mais forte ganha. Só que as emoções mais altas, as emoções mais fortes, gratidão, alegria, amor, paz e etc., elas são mais fortes. Sempre muito mais fortes. Então a gente é uma bateria ambulante. A gente tem que prestar atenção nisso também. E mais uma vez, eu trago aqui um versículo, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pensamento é importante? Com certeza é importante. Porque aquilo que você pensa sobre si mesmo, você vai se tornar, ou já é. Mas do seu coração procedem as fontes da vida. O seu coração tem um cérebro. Talvez não se traduza em uma linguagem falada do jeito que a gente está se comunicando, mas ele comunica. E a comunicação do coração é, na maioria das vezes, altamente assertiva. O seu coração fala coisas ou se comunica, né, com você mesmo, determinadas coisas que às vezes a sua mente não entende. Mas na maioria das vezes, em quase 100% das vezes, o seu coração está certo. Deus é tão perfeito que colocou um mecanismo na gente para a gente realmente conseguir perceber não só o mundo, mas também perceber Ele. Porque Deus comunica não é na mente somente, é no coração. Resumindo sobre essa parte aqui, ter pensamentos nobres sem sentimentos fortes não vai te fazer próspero. Sinto muito. Então é importante estar unindo as duas coisas. A emoção gera a ação. Lembrando que emoção é frequência. E eu coloquei um adendo. São frequências espirituais. São frequências espirituais. E o ser humano ele acaba emitindo frequências o tempo todo, que atrai ou repele, né? Atrai similares ou repele os seus opostos. E mais uma vez, a qualidade do seu sentimento determina a qualidade das suas ações. Mas, Felipe, e aí? Eu já entendi que pensamento é algo importante, então a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade dos meus sentimentos, aquilo que eu sinto, deixo de sentir, como que eu me comunico, como que eu interajo com as pessoas e tudo mais. E o que tem a ver a comunicação? Muito simples. Eu já começo com um versículo em Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. Olha que interessante. Você vê o mundo, você ouve, você vê, e isso começa a reproduzir na sua cabeça imagens mentais, percepções, crenças, ideias, conceitos, histórias, tudo aquilo que a gente já conversou. Só que isso tudo ao mesmo tempo começa também, principalmente se for extremamente impactante, a gerar emoções em você. Emoções positivas, emoções negativas, das suas histórias, das suas lembranças e etc. A boca fala do que está cheio o coração. A gente começa a perceber o que tem dentro da pessoa, a gente não pode julgar. A gente começa a perceber o que tem dentro da pessoa a partir do que ela está falando habitualmente. Do que ela fala mais? Do que ela pensa sobre aquilo? Só fazer perguntas, principalmente perguntas abertas. O que, quando, por quê? Toma cuidado com o porquê, porque a pessoa, quando você pergunta alguma coisa em relação ao porquê, por exemplo, por que você gastou determinado dinheiro? A pessoa entra em modo defensivo e ela vai procurar dentro dela alguma justificativa. Então, geralmente você usa a partícula porque com a intenção de reforçar um comportamento positivo. Quando é um comportamento negativo, um comportamento prejudicial, procura explorar com outro tipo de pergunta. Que tipo de pergunta? O que te levou a gastar esse dinheiro? A pessoa vai voltar para dentro dela e vai procurar explorar aquelas informações para te apresentar, na maioria das vezes. Por que usa com sabedoria? Mas são perguntas abertas. Por quê? Quando? O que? Quanto? São perguntas que a gente começa a trazer daquilo que está no coração da pessoa. E isso aqui é muito valioso. Agora,
A comunicação ela tem a capacidade de estar revelando a realidade do pobre. E como eu disse, vem do coração. Então, se a pessoa começa a falar de pobreza, começa a falar de dificuldade, começa a falar daquilo que pensa, ou daquilo que experimentou, ou das notícias e tudo mais, não estou falando que não é importante ver notícia, mas você só vive daquilo. Às vezes a pessoa está comunicando aquilo que está dentro dela. E se ela está pobre internamente, ela vai jogar para fora o quê? Você só pode dar aquilo que você tem. E se você tem coisa que é pobre, você vai jogar coisa pobre para fora. E eu não estou falando que é para repudiar ou para se afastar dessas pessoas. Pode ser uma decisão sábia, inclusive, dependendo do que você entender que é para ser feito na sua vida. Mas pode ser também, se tiver abertura, se tiver essa possibilidade, de talvez ajudar essa pessoa a se perceber. A perceber que ela está se afundando sozinha. E quando a gente comunica, tem um ponto muito importante também, que é o seguinte: qual que é a primeira pessoa que ouve aquilo que você está falando? É você mesmo. Você ouve com seus próprios ouvidos, principalmente quando você fala com a sua boca, mas se você não fala com a sua boca e você pensou, ainda assim você está falando com você mesmo. Então você é a primeira pessoa que escuta aquilo que está no seu coração ou aquilo que está na sua mente. E quando a gente fala isso, além de comunicar, a gente reforça o padrão. Porque a gente odeia, como ser humano, a gente odeia ser incongruente. Mas no processo de terapia, por exemplo, essas incongruências são importantes. Porque às vezes existe um erro de congruência que não te leva justamente para onde você quer chegar. Você quer ser rico, você quer ter dinheiro, você quer fazer coisas bacanas, mas não quer administrar suas finanças, não quer lidar com as suas dívidas. É difícil demais mexer com investimentos. Existe uma incongruência, existe uma divisão interna que precisa ser solucionada para liberar energia, para que você possa fluir, para que você possa prosperar. Quando a gente comunica isso, ou quando a gente se percebe fazendo ou falando isso, ou querendo fazer uma coisa, mas fazendo ou falando outra, existe uma incongruência que precisa ser tratada. Então, a comunicação ela tem o poder de estar revelando a realidade, mas também reforçando aquilo que está sendo experimentado. Só que comunicação pode ser palavras, pode ser tom de voz, um tom de voz mais grave, um tom de voz mais agudo, um tom de voz mais rápido, um tom de voz mais lento, o jeito da pessoa andar, que aqui já envolve comunicação não verbal, o jeito da pessoa se vestir. Sabia que vestuário tem a ver com prosperidade? Não tem a ver, por exemplo, se a pessoa, ela não tem condição financeira ou ela está começando a crescer e ela não tem roupas de marca, não é isso. Mas dependendo da forma como você usa suas roupas, se a roupa está passadinha, se ela está bonitinha, por mais simples que ela seja, isso pode revelar a prosperidade da pessoa. Ela ainda pode não ter condição de comprar roupas mais elaboradas, e tudo bem, é o processo dela. Mas da maneira como você se veste, da maneira como você cuida de você mesmo, do seu tônus vital, da sua própria saúde, como que é o seu olhar? Já parou para pensar nessas coisas? Como que é o seu sorriso? Como que é a expressão geral do seu rosto? É difícil se perceber assim, mas você pode começar a exercitar isso olhando para os outros. E com o tempo também vai se percebendo, porque a gente acaba olhando para o outro e vendo a si mesmo, ou começando a procurar em si mesmo. Comunicação também é como que a gente trata o outro e como que a gente se trata. Com carinho ou na base da pancada? Com palavras duras o tempo todo? Isso tudo pode revelar várias coisas também relacionadas à prosperidade. Porque no final das contas, o que que acontece? Comunicação é algo que atrai ou repele. A forma como eu me comunico vai atrair pessoas e vai repelir pessoas. E comunicação, mais uma vez, tem a ver com tudo que eu falei. E pensando em negócios, pensando também em redes sociais, poxa, você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, do jeito que ele falava, da maneira como ele se expressava, que a gente não sabe tom de voz, não sabe de uma série de coisas assim, mas a gente tem as escrituras. Nem assim ele agradou. E tudo bem, faz parte. A forma como você se comunica, como você se veste, como você fala, como você anda, como você vê, como você trata, como você se trata, vai atrair determinadas pessoas. É natural.
E vai repelir outras pessoas também. É natural, e graças a Deus por isso. Que fique bem explícito da forma como eu falo, da forma como eu me comporto, para que aquelas pessoas que estão alinhadas comigo se aproximem, sim. Se eu puder contribuir, se eu puder transbordar, ótimo. E aquelas pessoas que não se agradam de mim, procurem quem agrada. E está tudo certo. A comunicação vai atrair, vai repelir também situações. Situações provocadas por pessoas ou apresentadas por pessoas. Vai também atrair ou repelir determinados ambientes. Quem você é hoje não é a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Porque, sinceramente, se alguém vira para você e fala assim: olha, fulano, você não mudou nada, e essa pessoa não te viu durante 10 anos, esse é o pior elogio que pode ser feito para você. Se você não mudou nada em 10 anos, em 5 anos, em um ano, significa que você se manteve a mesma pessoa. E eu não sei se isso é uma coisa boa. Você é que vai poder dizer. Lembra, similar atrai similar. E aí, nesse sentido, você tem que começar a pensar sobre situações, ambientes, pessoas, que a sua comunicação consciente, verbal, inconsciente e não verbal pode estar atraindo ou pode estar repelindo. A forma como você fala, a forma como você se comporta, a forma como você se apresenta ou deixa de se apresentar, vai atrair e vai repelir. Então, o pobre é pobre porque ele pensa como pobre, ele se sente como pobre e ele se comunica como pobre. Qual que é o seu próximo passo? Tem algumas possibilidades aqui. Próximo passo é o seguinte: eu vou entregar para vocês, em um PDF, em um documento, um exercício que eu desenvolvi recentemente, um exercício bem interessante, que vai demandar um pouco de, não vou falar que é trabalho, mas é algo que um pouco de reflexão e de busca interna. Um exercício para você investigar a sua própria história, começar a pensar sobre as suas crenças, começar a extrair os seus sentimentos e talvez os seus principais bloqueios. Esse exercício, inclusive, e é uma coisa importante porque isso é extremamente recente, vocês são os primeiros a estarem sabendo disso, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo aqui depois, você vai estar tendo essa informação em primeira mão. Esse exercício ele vai fazer parte de um livro que eu estou terminando de escrever, terminando de estruturar, sobre os 12 bloqueios psicofinanceiros. Não necessariamente vai ser esse título, mas o foco vai ser voltado para bloqueios emocionais, né? Então, bloqueios psicofinanceiros. Tem esse exercício, tem vários outros também ao longo do livro. No momento adequado, eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem adquirir, vai ser, né, bem interessante para se observar, para realmente entender o que pode estar te bloqueando e pode estar te impedindo de alcançar aquilo que você quer alcançar na sua vida financeira também, principalmente por conta das suas emoções. Então, o primeiro ponto é que eu vou te apresentar, vou te dar um exercício. Não vou detalhar aqui o exercício agora, porque são 7 passos, né, 7 atividades em sequência, mas eu vou te oferecer esse exercício, né, muito poderoso para você começar a tatear, a ter o entendimento sobre como que está funcionando aí dentro de você. Recomendo, inclusive, que assista novamente essa aula sobre tudo que a gente tem falado e tal, para que possa aquecer a cabeça, aquecer a mente, aquecer o coração e trazer de uma maneira mais explícita aquilo que pode estar sendo um impedimento na sua vida financeira. Ou também a gente pode trabalhar no sentido de ajuda. E ajuda em que sentido? Ajuda em termos de psicoterapia financeira. Para quem está preparado, para quem quer, para quem realmente entendeu que precisa de ajuda para estar desbloqueando, para estar investigando e começando a compreender ou ressignificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua própria comunicação. A gente tem que sempre lembrar que existe uma parte emocional que grita muito quando a gente fala de dinheiro. Dinheiro é uma coisa emocional, apesar de ser uma ferramenta e que não é boa e nem ruim, quando a gente se relaciona com ela, a gente pode fazer besteira. A gente pode achar que está fazendo certo e muitas vezes pode estar fazendo completamente o oposto daquilo que a gente gostaria de fazer e não sabe o porquê. Tem histórias aí na sua vida, tem impressões que foram realizadas ao longo da sua história que pode estar te impedindo de alcançar aquilo que você quer alcançar.
Existem confusões que você acha que é normal ou que nem passa no seu radar. E que te tira energia, te tira o foco, te tira o fôlego para estar prosperando, para estar progredindo de uma maneira mais rápida. E falando assim abertamente, o processo de olhar para si mesmo ajuda muito, ajuda muito. Mas ser guia e explorador, ou seja, a pessoa que conduz, o guia, e o explorador, a pessoa que experimenta, que volta naquilo dali ao mesmo tempo, é difícil. É algo realmente bem complicado. Até para mim, que já sou um terapeuta experiente, é algo difícil de ser feito. Porque você tem que entrar no papel e depois entrar no outro. E isso é extremamente cansativo. Agora, se você é conduzido por um guia, ou seja, você é o explorador e você é conduzido por esse guia ao longo de um processo para remexer com as suas emoções, remexer com as suas experiências, remexer com as suas crenças, analisar de uma maneira mais objetiva e até dissociada, afastada emocionalmente daquilo, mas né, sendo guiado por alguém que compreende como que funciona a mente emocional relacionada ao dinheiro, isso pode te proporcionar um progresso gigantesco em curto espaço de tempo. Às vezes você vem carregando nos últimos 10, 20, 30 anos, ou menos tempo, não sei, determinadas crenças, determinados sentimentos, determinadas ideias que não tem te feito bem. Mas você não sabe se livrar disso ou nem sabe que precisa se livrar disso. Só que esperar mais 2, 3, 5, 10, 20 anos para resolver, bom, significa que talvez os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você realmente quer realizar, pode ficar para depois ou nunca se realizar. Por quê? Porque não decidiu tratar, resolver, investigar, destravar, desbloquear aquilo que estava te impedindo o tempo todo.